Boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Martins, do grupo de mídias do SEAT. Vou conduzir, mediar a nossa conversa aqui hoje. Queria pedir, hoje a gente vai ter um modelinho um pouco diferente para a gente ter ainda mais organização. Vou pedir que as perguntas venham pelo chat para que eu possa moderar e passar para a ministra. Pedir que todos mantenham seus microfones fechados também, para que a gente possa ouvi-la. E, ministra, muito obrigado. A gente está fazendo hoje a estreia, a abertura de 2025 do ciclo de conversas no Castelo. E eu vou passar a palavra aos nossos diretores, ao Lucas Hipólito e ao Sérgio Drago, para que deem as boas-vindas à senhora. Drago, vai começar? Está podendo falar? Bom, vou abrindo então. Primeiro, obrigado, Márcio, né? Acho que está tudo dando certo, a gente se organizou tanto para esse momento. Boa noite, comunidade seatiana, presente aí nessa véspera de feriadão. É muito bom a gente estar de novo no nosso ciclo de debate no Castelo, né? Que no ano passado já tivemos excelentes momentos. E boa noite, ministra Aniele Franco. Muito boa noite. Queria que, em primeiro lugar, agradecer profundamente, de coração, a sua presença. Não é sempre que a gente pode ter uma ministra de Estado, né, e ministra da Igualdade Racial do Brasil para oferecer um encontro político-pedagógico para a nossa comunidade, né, dessa dimensão. Eu acho que todo mundo sabe, né? A gente tem laços afetivos com a sua família. Eu fui professor da Luiara no meu primeiro ano de SEAT, em 2013, quando eu comecei a dar aula de física no 9º ano. Conheci Marielle como mãe de aluna, né, nos eventos da escola, nas reuniões. Depois, Marielle foi muito presente em nossa escola, em diversas atividades. Você também já esteve conosco em 2019, né, numa roda de conversas, falando da dor da mulher negra. E assim, é muito simbólico para a nossa escola que, depois de um ano que a gente se dedicou a todo um curso de formação para uma educação antirracista, um curso que, sem dúvida, tem que ser continuado, a gente tem hoje mais um momento desse processo, e logo com a ministra da Igualdade Racial do Brasil. Então, agradeço imensamente, agradeço muito a Patrícia Rocha, que participou de toda a organização do curso, que é a nossa auxiliar para projetos especiais, e de quem partiu a iniciativa, né, e foi a primeira pessoa que você já encontrou aqui na sala e já salvou. Então, agradeço muito a Patrícia por esse momento. Está sendo muito importante para o SEAT. E, assim, além dos vínculos afetivos, né, a gente tem laços políticos também. Não digo políticos partidários, né? O SEAT é uma escola suprapartidária, convivem muitas diferenças políticas, ainda que a gente tenha como princípio a educação democrática, bem na linha de Anísio Teixeira. Eu mesmo sou filiado ao PSOL. Né? O PSOL, a ministra é filiada ao PT. O PSOL não faz parte da base do governo, mas ainda assim o PSOL abriu mão, né, da sua candidatura, apoiando a grande frente política que se ergueu em 2022 para derrotar o fascismo nas urnas. Por isso temos proximidades políticas. Fascismo esse que, infelizmente, não está derrotado, continua uma ameaça, e por isso momentos como esse são muito importantes. Mas, evidentemente, eu não estou aqui, não falo como membro de um partido, falo como diretor do SEAT, né, essa comunidade viva, plural, recebendo uma querida parceira, mais uma conversa. Muito obrigado e saudações a todos e todas. Que seja uma noite proveitosa. Drago, você já está por aqui? Ele está falando, Márcio, mas ele Está acho que o falando? microfone está fechado. Tá mudo. O microfone está fechado. Drago, abre o seu microfone. É que eu não estava vendo ele aqui. Tem muita gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir para ele aqui. Não consigo. Aqui, acho que eu vou conseguir. Parece que tinha um momento. Papai não acha? Acha para mim? Drago, agora... Oi. Está me ouvindo, Márcio, agora? Perfeitamente. Está ouvindo? Estou ouvindo. Perfeitamente. Rapaz, mais uma grande noite, o SEAT sendo SEAT. Né? Boa noite, Aniele. Prazer imenso tê-la com a gente. Igualmente, o prazer que nós tivemos tantos anos
de ter Luiara lá com a gente, como aluna, Marielle como mãe, tantos anos ali participando conosco, enriqueceu tanto aqueles momentos que tivemos no nosso salão. E hoje temos a ministra Aniele Franco nos dando o prazer da sua presença. Vai ser uma imensa satisfação poder ouvi-la, né? Professora, vê se confirma, Aniele, professora, jornalista, né? E ativista. Bem, professora também, isso é ótimo, professora. Aliás, Aniele, posso revelar uma coisa rápida aqui? Você, no dia 3 de maio, no sábado, fará aniversário? Confirma? Confirmo. 4.1, Confirma. sabadão. Que legal, né? E você vai entrar no querido, é, 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 no grupo dos Enter, não é isso? Posso revelar? Pode, claro. E Já tô, você né? está Tava com muito... um pezinho na porta, agora tá entrando um pouco mais. Parabéns desde já, tá? Parabéns desde já. Você sabe que, assim como foi para a Marielle, para a Luiara, o SEAT é a sua casa também. A gente tem uma felicidade imensa de ter um estreitamento com essa família tão querida, e temos certeza que não será o único momento que poderemos ouvi-la. Em outros momentos também teremos o prazer de levá-la lá presencialmente na escola e continue esse trabalho magnífico que você está tendo à frente do Ministério da Igualdade Racial, né? O SEAT abraça inteiramente a ideia do Ministério e abraça você nesse projeto, e a gente acredita muito, muito mesmo nos objetivos da criação do Ministério e dos seus objetivos. Adoramos assim as ideias, as falas, e adoramos a família como um todo, tá? E que a gente tenha uma noite muito, muito bonita, esclarecedora, com a sua participação, que vai, com certeza, enriquecer muito essa nossa noite aqui. Tá? Muito obrigado pela sua presença e parabéns de todo o SEAT pelo seu aniversário. Obrigado, Drago. Ministra, normalmente como é que a gente faz? O nosso convidado tem a palavra inicialmente para fazer uma apresentação. No caso, a gente gostaria muito de saber, assim, inicialmente, sobre a sua atuação no Ministério, quais têm sido os principais desafios, quais são os planos e projetos aí para os próximos meses. Ou seja, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Tá bem, obrigada, Márcio. É um prazer estar aqui. Eu quero começar dizendo que o meu sonho era colocar as minhas filhas no SEAT, mas eu nunca morei perto e nem trabalhei perto. Aí eu ficava babando de ver a Mari com a Luiara, a gente era muito presente, minha mãe. Eu lembro das festas, eu lembro dos professores, eu lembro assim de muita coisa. E eu sei que a Lu foi muito feliz, né? Até estava falando com a Paty outro dia quando encontrei com ela no shopping sobre isso. Ó, a Luiara acabou de entrar também para dar o prestígio da presença. Queria começar dizendo isso, queria dizer, agradecer, né, a todo mundo, mas os diretores também, obviamente, por ser esse lugar de uma educação que a gente acredita, né? Eu sou forjada em cima da educação e, por isso, sempre que eu posso, qualquer que seja o convite, onde quer que eu esteja, eu sempre aceito para estar presente. Eu sou professora desde meus 17 anos e eu, graças a Deus, tive ali uma família que me amparou e que me guiou pelos meus passos desde pequena, né? Então, eu queria falar muito rapidamente. Provavelmente vocês já devem ter escutado isso em alguns outros momentos, mas eu saio do Brasil, né, muito nova para jogar vôlei e estudar fora, mas a minha trajetória começa na Maré, com 8 anos de idade, a jogar vôlei ali ainda no campo, né, de cimento. Então, muito do que eu aprendi com a Mari, com a minha mãe e com meu pai é o que eu levo para a vida, assim, como um todo. E hoje estar nesse lugar, né, enquanto ministra, eu sempre digo que não é o lugar que me define, mas é isso, eu estou ministra e com certeza tudo que a gente traz de bagagem faz com que a gente chegue aqui dessa maneira. Bom, tendo dito isso, né, quando eu comecei a dar aula, eu prometi a mim mesma que eu seria uma professora diferente de vários e de alguns professores que eu já tinha tido na minha vida. Porque eu passei por aquele professor que dizia para mim assim, você nunca vai ser nada, e passei por aquela professora que dizia, cara, você pode ser o que você quiser.
E eu tive uma única professora negra na UERJ, depois de ter morado fora, ter feito faculdade e o mestrado nos Estados Unidos jogando vôlei. Quando eu volto para reconhecer o meu diploma, a Mari estava ali naquela ascensão da própria carreira dela, na Comissão de Direitos Humanos, e depois, 2 anos depois de eu ter voltado para cá, né, com a candidatura dela em 2016. E eu estou fazendo esse linhado, né, assim, essa linha do tempo onde a gente se conecta, mas eu também com ela, para chegar nesse lugar de desafio que é estar à frente de um ministério. Quando o presidente Lula faz o convite em 2022, eu confesso para vocês aqui que eu imaginava o quão difícil seria, mas eu não tinha a noção real do que seria, de fato, cuidar de 56% da população. O Lucas fez a brincadeira falando do partido ali, né? E eu sempre brinco muito quando tá, assim, alguém do pessoal com o presidente, eu falo, mas o pessoal é o partido mais petista que eu conheço e vice-versa. E eles ficam rindo ali. E aí, Lucas, eu vou te falar que isso talvez não tenha sido publicizado ainda, mas como a gente está em família seatiana, que eu amo muito, a Mari foi filiada primeiro no PT. E aí depois ela vai para o pessoal. Eu sei que você sabe disso, mas não é para te provocar, não. É para dizer que quando esse espaço vem de convite, eu já flertava muito com os dois partidos, obviamente, mas o meu chefe direto era ninguém mais, ninguém menos que o presidente Lula. E aí eu não tive como negar esse convite, eu brinco com ele sobre isso. Mas brincadeiras à parte, eu fiz algumas promessas ali e combinados com ele quando ele faz o convite. E, né, alguma delas foi, eu não ia mudar a pessoa que eu sou, a minha criação, o meu caráter, o meu valor, a simbologia de trabalho que eu trago. Sim, a minha família, a gente começou a trabalhar muito cedo sempre. A Mari começou a trabalhar com 11 anos, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, eu queria ter esse acordo com ele para trazer isso para o Ministério. E, obviamente, ali ele, não, claro, tudo bem. E também eu prometi que eu não ia fazer política de dentro do gabinete. Eu ia fazer política como eu aprendi com a minha irmã. Então, eu tinha uma liderança, eu tinha a minha líder, eu tinha a mulher que eu olhava e falava, cara, gente, é isso aqui, se ela tá dizendo que eu botava a mão no fogo e acreditava, assim. Eu vivi momento de campanhas do Marcelo, momento de campanha da Marielle, momento de campanha do Lula, de várias pessoas, e eu achava que eu nunca ia estar nesse lugar, né? E quando eu chego ali e encontro a Marielle desconfigurada da maneira que eu encontrei no 14 de março de 2018, eu não imaginava que a nossa luta enquanto família ia virar isso, assim, né? Uma luta imensa e que ia falar para tanta gente. A gente viajou o mundo falando da Mari, a gente cria o Instituto Marielle Franco, a gente funda, né, enquanto família. Eu dirigi o Instituto durante anos, defendendo a pauta, defendendo as fake news que faziam da Mari ali, que fizeram no primeiro dia. E do nada, assim, tipo, não do nada de tempo, mas do nada de sair por trás de uma liderança e estar à frente liderando. E isso, para mim, assim, talvez seja e tenha sido o maior desafio que eu tenha aceitado na minha vida, depois de ser mãe, depois de ser professora, depois de ser um monte de coisa. E sendo uma mulher negra nesse espaço. Quando a gente entra na transição, eu estava fazendo parte do grupo de mulheres. Eu não estava no grupo de igualdade racial, embora eu acompanhasse o grupo, eu estava coordenando ali junto com outras pessoas o grupo de mulheres. E flertando muito com igualdade racial, porque era muito transversal. O nosso maior dilema era, em transição ainda, escolher as emergências e as principais prioridades. Tendo feito esse pequeno resumo de abertura, quando a gente entra, né, quando o Lula faz o anúncio, eu aceito o convite, tudo, a gente vem para ser ministra, eu sento em cima de uma pasta que era uma secretaria e que vem a ser um ministério, que ainda assim, mesmo sendo o menor ministério hoje da Esplanada, ainda assim era o maior ganho, né, em relação ao movimento negro, movimento de mulheres negras, esse movimento que luta há muitos anos, porque tinha o maior orçamento da história e tinha virado de fato um ministério. Mas eu pensei, bom, agora a gente tem que priorizar e botar de início do papel. Então, eu decido por 5 áreas iniciais, que era educação, obviamente, que era tudo que movia minha vida, saúde da população negra, empregabilidade, direito à vida digna, né? E também o combate à violência política de gênero e raça, visando Marielle, e visando tudo que a gente tinha feito à frente do Instituto.
As ações, elas são muito transversais, então não há nada que seja feito no Ministério que não seja transversal com outra pasta. Eu brinquei na primeira reunião ministerial com o presidente Lula e com os outros 37 ministros, que na época ainda éramos 38, e eu falei para eles, eu falei, olha, eu sou atleta, cria da favela da Maré, irmã de Marielle, filha de Marinette, então assim, eu não vou desistir. Se vocês baterem a porta para mim, eu não tô nem aí. Eu vou voltar aqui outro dia. E assim, brincadeiras à parte, trazer essa leveza para um lugar que é tão violento para mulheres, e principalmente para mulheres negras, me fez sobreviver até aqui. E aí, tendo essas prioridades, eu fui conversando. Então, um exemplo concreto que eu gostaria de trazer hoje, a saúde da população negra. A gente passa por uma pandemia onde o aumento, infelizmente, de jovens homens negros que atentaram contra a sua própria vida cresce quase 32%, né? Por não ter ali, né, perspectiva de futuro. Então, a Anísia senta com a gente e aceita levar a saúde da população negra para dentro do gabinete dela, ainda quando a Anísia estava. Né? Pensar a educação, o fortalecimento da 10.639, mas também pensar todos os intercâmbios e bolsas que nós criamos, mundialmente falando, né? A gente teve um acordo com a Francia Marques, que é a primeira vice-presidenta da Colômbia, mulher negra, que também é ministra lá, só que dá igualdade, né? Apenas igualdade, e ela aceita e faz um intercâmbio cultural com quilombolas, mas também um intercâmbio para professores e estudantes. Vida digna, né? Moradia digna com vida digna, perdão. A gente conseguiu titular muitos territórios quilombolas. Tem muita gente que ignora o termo racismo ambiental. Eu fui muito atacada pela direita no começo do ano passado, em fevereiro, quando tiveram as enchentes em Belfor Roxo. E, assim, eu fiquei muito orgulhosa de ser atacada por eles, porque se eles estão me atacando, eu estou no lado certo da história. E ser atacada por eles, mostrando que o racismo ambiental existe e a gente podia provar aquilo, para mim, foi assim de um ganho imensurável. E a gente fez. E o presidente Lula hoje é o presidente que mais titulou terras quilombolas, territórios quilombolas à frente disso. Essas titulações de territórios quilombolas, elas demandam 9 passos, né? Demandam investimento, demandam comprometimento, vontade política, demandam ter uma pessoa que entenda. Eu abro um parênteses para dizer que eu uso uma frase que né? Quem sabe da favela é o favelado. E assim também, quem sabe de quilombo é o quilombola. Eu aprendo essa frase com um ativista jovem favelado do Complexo do Alemão, o Léo, e aí eu sempre tenho usado isso aqui no governo para que as pessoas entendam que não dá para fazer política sem os nossos corpos, sabe? Não dá para pensar titulação de quilombo sem quilombolas, não dá para pensar saúde da população negra sem ter alguém liderando ali que já tenha vivido e passado por isso, né? Então, não dá para a gente pensar a educação sem ter também alguém que entenda e que trabalhe com isso. Como toda a minha vida acadêmica, né, ela foi inicialmente forjada em cima de bolsa de estudo pelo esporte, eu quis trazer isso para cá. Então, quando a gente fala de violência política, de violência contra jovens, meninas, etc., um dos ganchos também ali lida com racismo no esporte, já pegando aqui para não esquecer. Então, agora, aquela cena que teve do Luiz, né, na Libertadores, a gente levou para a Conmebol, para a CBF, e a gente conseguiu também levar para o Fórum Afrodescendente da ONU. Então, já tem países perguntando qual a ação e por onde a gente começa para combater esse racismo que Vini Júnior, né, vive e que tantos outros vivem por aí. E aí, com essas prioridades já feitas, a gente pega um primeiro ano de estruturação de um ministério, né? Estruturação de um ministério que sai de uma secretaria que tinha pouquíssimas pessoas, mas que precisava andar. E a gente consegue entregar com um orçamento de 89 milhões, quando a gente pensa assim, nossa, uau, mas se você pensar que outros ministérios maiores, né? Os orçamentos são de bilhões, eu estava feliz ali de fazer a diferença de alguma maneira e sei que a gente vai conseguir deixar um legado. No segundo ano, a gente chega a 102, mais ou menos, milhões, e agora, tudo dando certo, porque o orçamento, vocês devem ter acompanhado, também demorou um pouco para chegar, mas chegou a 112, talvez a 120 com as emendas. E isso tudo muito focado nessas estratégias, assim, nessas prioridades que eu falei aqui um pouco, né? Eu tenho dito que estar à frente do Ministério da Igualdade Racial, pensar um lugar que 56% da população são de pessoas negras, né? E ao mesmo tempo você tem que representar todas essas pessoas e lidar com desde letramento até por que os nossos jovens estão morrendo na favela e em outros lugares.
é um desafio gigante. Gigante porque ainda tem gente que acredita que não tem racismo no Brasil, ou ainda tem gente que é contra as cotas. Então, eu, Aniele, entro para estudar nos Estados Unidos pela bolsa de estudo. Quando eu volto para a UERJ, né, e para o Cefet, eu entro por cotas raciais para reconhecer o meu diploma. Depois eu entro também no meu mestrado por cotas raciais, e depois eu estou agora, Jesus sabe, Deus sabe, Maria, os santos orixás, como é que eu vou terminar esse doutorado, gente? Mas termino o doutorado esse ano, em algum momento, também pela UFRJ, me qualifico agora em junho, levantando às 4h30, 5 da manhã para escrever, e tá entregando, e defendo, se Deus quiser, em novembro desse ano. Então, toda a minha trajetória é baseada em esporte, claro, com a minha criação da minha família, enfim, mas também em cotas raciais. E por que eu estou trazendo isso? Porque uma das maiores vitórias que eu tenho muito orgulho de dizer que a gente estava à frente do Ministério em 2023 foi ter convencido o Congresso Nacional e o Senado, que é, quando eu falo isso, vocês entendem bem o que eu estou falando, de que cotas raciais nesse país são importantes e que é uma política reparatória e que precisa permanecer. Eu sentei com todo mundo, posição e oposição, não importava, para explicar e demonstrar em dados, em fatos, que, cara, eu sou fruto disso. Então, me ouve, me escuta. Desde Damares, a Moro, a Hélio Lopes, a quem vocês nomearem, eu não me pus a sentar e falar, porque era importante. Não era para a Aniele somente, era para as minhas filhas, para as próximas gerações, eram para todas aquelas pessoas que ainda precisam ter acesso à uma educação e que as cotas raciais também seguem abrindo portas. A gente está agora numa incidência bem maior e bem talvez mais complicada, porque, como disse da Bento, né, existe sim esse pacto da branquitude, infelizmente, para aquelas pessoas que são racistas, não para aquelas que são antirracistas, né, para a gente saber e nomeá-las. Então, quando a gente fala de trabalho, de empregabilidade, isso mexe um pouco com essa galera que não quer abrir espaço para que a gente esteja presente. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente está na luta para aprovar as cotas nos concursos públicos. E isso está se arrastando pelos últimos 1 ano e meio, mesmo a gente acampando no Congresso, acampando no Senado. Um dos senadores eleitos pelo Rio de Janeiro me xinga em uma das sessões, me ameaça e faz um monte de falas grotescas porque eu estava defendendo as cotas raciais também em concurso público, e assim, eu falei para ele que eu estava muito feliz de vê-lo contrário a mim, porque nada dele me representa, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que isso ainda é uma demanda que eu tenho pedido sociedade civil, movimentos, os deputados, vereadores, enfim, todo mundo que é desse campo progressista, para que nos ajude com essa incidência. Então, isso é uma área que a gente também tem lutado, assim. Eu queria já me encaminhar para o final, porque é uma conversa, né? Não é para eu ficar falando sozinha, eu nem gosto, eu sou muito da coletividade e devem ter muitas perguntas, eu espero, ou não, né? Para quem é professor, a gente liga o motorzinho e vai que vai. Mas eu digo isso tudo aqui para dizer que o Ministério da Igualdade Racial, ele não é da ministra Aniele ou da Aniele, né? Ele nem somente do presidente Lula, que é esse cara que a gente respeita e entende. Ele é do povo, ele é uma reivindicação do movimento negro, ele é uma reivindicação do movimento social, do movimento de mulheres negras, ele é uma reivindicação muito antiga. E ele tem um legado, uma marca, um simbolismo, para além de tudo que representa ele, que diariamente a gente precisa relembrar, né? Eu tenho dito para mim que talvez essa tenha sido a maior escola até hoje que eu tenha entrado para aprender na prática, né? Talvez eu tenha criado uma casca muito grossa, assim, porque estar nesse espaço significa defender o que você acredita, mas também significa honrar aquilo que você mais tem de valor dentro de você. Então, eu sei que provavelmente é de conhecimento de todos aqui, né? Todas as violências que eu tenho passado ali dentro, e ainda assim você levantar todos os dias acreditando que se tem uma missão de um projeto político de país que a gente acredita. E o Ministério, ele é um exemplo disso. Assim como foi a gente, né, ter conseguido ele reeleger e eleger o presidente Lula, assim como vai ser muito difícil a disputa que a gente vai enfrentar para o próximo ano, ter um ministério que cuida das pessoas que mais morrem, que mais sofrem nesse país, é essencial.
E toda vez que eu falo para mim mesma, né? Por exemplo, amanhã, dia 1º, eu preciso chegar no Ministério às 7 horas da manhã para terminar de assinar tudo que precisa ser despachado e entregue para maio. E tem uma coisa muito importante ali para mim, que é acordos com empresas privadas e públicas para a empregabilidade dos jovens negros. E eu vou encerrar com esse último ponto para dizer que a minha missão de vida sempre foi cuidar daquelas pessoas do que eu acreditava. E a gente tem um programa, né, que virou uma política dentro do nosso ministério, que é chamado Juventude Negra Viva, que é baseado em um Juventude Viva, que é um programa antigo, da época do presidente Lula II. E nesse programa eu consegui colocar tudo que a gente acredita. Então, acesso a esporte, acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer e à empregabilidade, mas também, né, toda a incidência das câmaras corporais nos policiais vem a partir daí também. Toda a incidência da gente conseguir letrar agentes de segurança pública, porque a gente precisa conversar com eles também, desde os aeroportos, que muitas vezes têm atitudes racistas, até os que estão na rua, também vem desse programa. Então, para mim, um dos maiores legados, para além de tudo, só de estar viva nesse lugar, porque eu acho que talvez eu seja uma exceção, assim como várias pessoas que chegam a espaços de poder de decisão sendo pessoas negras, isso também é uma marca registrada, né? Pensar a Juventude Negra Viva, pensar que as mulheres ainda sofrem todo e qualquer tipo de ameaça, de assédio, de violência, estão sempre ali na base da pirâmide, né? E também são pouquíssimas que chegam em cargos importantes, faz parte também de ter o Ministério da Igualdade Racial com uma mulher favelada, negra à frente. Eu acho que se a Mari fosse viva, né, hoje, eu sempre vislumbro que ela poderia estar num lugar muito forte e potente para o nosso país, mas eu também fico pensando sempre que talvez pudesse ser mais uma mulher combatente, com certeza, à frente de pautas que a gente defende. Nós hoje, né, somos 10 ministras, a gente troca muito sobre esses espaços, troca muito sobre o quão difícil é estar aqui. Eu, particularmente, com tudo que tenho visto e feito à frente do Ministério, e assim, para vocês terem uma noção de pedido de agendas, né, às vezes chegam assim 500 a 400 pedidos de agenda por semana. Humanamente falando, é impossível. Mas ainda assim, tem dias que a gente faz 10, 12, 15, e eu saio mesmo exausta, mesmo sendo mãe de 2 meninas, mesmo estando no doutorado, mesmo, né, tendo meu companheiro para dar atenção e tudo, eu saio feliz e tenho tido muito orgulho de ter conseguido chegar até aqui entregando o que a gente vai entregar. Esse ano tem COP30 ainda, esse ano tem a Conferência Nacional, né, pela Igualdade Racial, então é o país inteiro pensando melhorias e reafirmando a importância da gente estar aqui. Esse ano tem a luta das cotas, esse ano ainda tem titulações quilombolas, ainda tem muitos programas para empregabilidade, e eu encerro a minha fala dizendo que nada seria de mim ou a Aniele se eu não viesse da árvore que eu venho. Então, ser filha de Dona Marinete, neta de Filomena, ser irmã de Marielle, ser tia de Luiara, ser mãe de Mariá e Eloá, como vocês podem perceber, é uma família totalmente matriarcal, com muitas mulheres, me faz resistir e estar aqui, mas ter sido criada, né, ao lado da minha irmã, ter aprendido com ela e não abrir mão de princípios fundamentais, para mim, é o que fazem com que, tudo bem, às vezes a gente vai errar, mas sair de cabeça erguida, sabendo que eu não mudei nem um centímetro, assim, 1 milímetro do que eu era antes de estar ministra, para mim é o que eu mais prezo. Então, ser professora, né? Porque eu acho que é a profissão que eu mais amo na minha vida, que eu nunca vou deixar de ser, né? Conseguir arrumar um tempo para dar aula aqui no mestrado, porque é isso, a gente bebe dessa água, depois a gente quer beber mais e não consegue deixar de beber. Ser professora também me faz entender que todos os fascistas, todos os racistas, todas aquelas pessoas que vêm e nos atacam, ou me atacam, ou que cospem na minha cara, ou que me ameaçam de morte, ou que fazem piada com a foto da minha irmã, ou que, quando me veem no aeroporto, vêm para cima de mim, tudo isso me fez entender que a gente tem uma missão muito grande e muitas vezes também a briga faz parte,
nesse cargo eu não tenho conseguido brigar muito, talvez no próximo eu seja liberada para brigar um pouco mais, porque eu acho que essas pessoas precisam ser colocadas no lugar delas, mas a educação, para mim, é o que de fato é essa ferramenta, e é essa ferramenta que eu defendo. Então, eu quero encerrar parabenizando o SEAT, parabenizando o ciclo, parabenizando tudo que vocês têm feito, pela existência de vocês, por tudo que vocês representam. Eu sei que um dia eu volto para o Rio, não sei onde vou morar, isso talvez seja mais perto do que eu imagine. Sei também, eu tenho uma filha que foi sorteada no Pedro II em 2021, então eu consegui deixar ela ali um aninho, até me arrepio quando eu falo isso, e quase que eu nego o convite do presidente, porque a Maria tinha sido sorteada no Pedro II. Falei, presidente do céu, era o sonho da minha irmã, era meu sonho, gente, e por um triz. Aí foi quando uma diretora abençoada chegou e falou assim, cara, se ela cursar um ano, você consegue trancar o processo. Aí chega, deu aquela aliviada, eu falei, ai Jesus, então talvez eu vá. Mas quero dizer isso para dizer para vocês que, assim, eu sou muito fã do trabalho. Talvez eu não tenha conseguido falar tudo que vocês, né, queiram saber, mas a gente vai trocar agora. Quero dizer que a educação é o que me move muito, e depois que eu perdi a minha melhor amiga, a minha parceira, enfim, a minha irmã, eu também coloquei na minha cabeça e dentro de mim, e desculpa a emoção, que toda e qualquer mulher que seja, né, vítima de uma violência como a Mari foi, ou de qualquer outro tipo de violência, aqui, enquanto eu tiver sangue correndo nas veias, eu vou estar para defender. E eu sei que vocês fazem também um papel, e tem um papel fundamental disso. Então, que as nossas meninas e mulheres, né, e todas aquelas pessoas que são as mais vulneráveis, tenham um futuro melhor. É por isso que eu não desisto de estar aqui, assim, mesmo nos ataques e mesmo diante de tanta dificuldade, da saudade da família, de não estar presente com eles todos os dias. Eu acredito nesse projeto que vocês defendem. Acredito no projeto que também eu luto para que a gente se perpetue e possa também chegar àqueles que mais necessitam, aquela mulher trabalhadora que amanhã vai estar indo trabalhar, aquelas empregadas domésticas, aquelas professoras que ralam muito como eu, acordava 4h30 para dar aula em 5 escolas para conseguir me manter. Então, é por esse povo que quando vem alguém eleito que não me representa e que bota o dedo na minha cara e fala, você não tinha que estar aqui, não é ele, não é por ele que eu aceito. É pelo que eu acredito, é pela minha essência, é pela Mari, por nós, pela Luiara, pelas minhas filhas e por todos. Então, obrigada pelo convite, obrigada pela troca. Pincelei um pouco do Ministério, sei que vão ter perguntas aqui, estou completamente à disposição de vocês hoje, mas também acho que a gente merece um dia presencial para se abraçar, trocar afeto, porque a política ela é feita com afeto. E eu aprendi isso com minha irmã, e tá para nascer alguém que fazia política como a Marielle, e eu defendo muito isso, assim. Então, obrigada por estar aqui com vocês hoje. Obrigado, ministra, pela abertura, foi sensacional. Acho que falou, não só falou o que a gente esperava, mas muito mais. A gente tem 3 perguntas aqui inicialmente. A senhora pontuou brevemente uma negociação com o Congresso em relação à questão das cotas, né? O Sérgio Drago está perguntando como é a relação com o Congresso, e eu queria complementar, né? Com um Congresso tão conservador, né? Quais são as dificuldades, os desafios dessa relação da sua pasta com o Congresso Nacional? Eita em cima de eita, né? Essa é a relação, assim. Eita, Lelê, aí tu vai, tu, do jeito carioca de ser, tu mete umas cores, mas brincadeiras à parte, é desafiador, assim. O primeiro ano foi um ano que a negociação com a cota para as cotas precisava acontecer. Hoje, né, e no ano passado, assim, também, mas assim, vai chegando disputa eleitoral, né? A gente sabe, a gente está acompanhando, então as pessoas às vezes ficam mais resistentes. Mas ainda assim, a gente consegue encontrar pessoas respeitosas, né? Quando não é o próprio deputado, ou o próprio senador ou senadora deputada, é o assessor, e a gente vai costurando da maneira com que a gente consegue, assim, né? Eu nunca neguei e nunca vou negar o fato de estar no Congresso. Por exemplo, muitas fake news são faladas e eles convocam a gente, né? Os ministros são convocados a estarem lá. Eu fui em todas as convocações e falei para eles: o quanto vocês me convocarem, eu estarei aqui presente. Eu não tenho medo de debater com vocês. E nunca vou ter.
E é bom porque é um lugar onde você consegue desmentir fake news, você consegue falar do seu trabalho, você consegue até trazer pontos e fatos concretos que muitas vezes, né, naquele videozinho que o parlamentar faz aqui falando, fulana, nananã, você consegue desmentir. Teve uma situação muito importante da coisa de uma viagem que o deputado de São Paulo falou, eu falei, ele falou, eu falei, e aí foi a tréplica para ele falar, deputado, o senhor quer falar uma coisa? Ele não, ele saiu de lá, depois ele fez um vídeo dizendo que ele tinha ganho o debate. Aí eu fiz um outro mandando para ele que não tinha ganho. Assim, é isso, isso faz parte da disputa. Agora, o que não dá é para a gente aceitar assim, a maneira conservadora, sórdida, racista de que alguns agem e ficar calada. Então, todas as vezes que teve ataque, a gente respondeu. Foi indo ao Congresso, ou foi com vídeo, ou foi atuando. Assim, eu já tive casos de pessoas me chamarem de tudo que é nome. E a gente foi para o enfrentamento para poder responder. Então, isso acontece. Infelizmente, eu não normalizo, gente. Eu não consigo entender o Congresso virar um palco de horrores. Assim, isso eu não consigo mesmo, assim, enquanto as pessoas estão ralando para ter o ganha-pão de cada dia, e ali deveria ser uma casa que as pessoas deveriam estar, né, cuidando das outras, não, a gente tem ali pessoas que preferem não votar, por exemplo, o envolvimento de um suposto deputado, no caso da Mari, e se abster disso, não colocar digital. Então, esse é o Congresso que a gente tem, infelizmente. Então, por isso que eu sou muito crítica e confiante de que em algum momento esse cenário vai mudar. Perfeito. A Marlene de Araújo, só para botar a ordem aqui, gente, a gente tem a Marlene, tem o Daniel e tem o Luiara aí na nossa filazinha. A Marlene pergunta as dificuldades da divulgação da política que o Ministério está encaminhando para chegar à população periférica. Eu acho que é uma dificuldade no geral, assim, Marlene, porque eu nem diria somente do Ministério, mas eu acho que a gente enfrenta um período muito duro em relação à comunicação com o país como um todo, porque quando junta fake news, junta falta de acesso, inteligência artificial, com uma galera que tem a máquina na mão e sabe fazer e sabe mentir, isso é um desafio. O que eu comecei a fazer no primeiro ano, que eu faço até hoje, foi o Corre da Ministra, e foi assim, muito bom, porque as pessoas me paravam na rua falando, Aniele, eu vi o Corre da Ministra, nanã. E a gente falava muito com mídias específicas de lugares, por exemplo, né? Vou chutar aqui o primeiro que a gente fala, o Voz da Comunidade, que é dentro do Complexo do Alemão. Todas as vezes que a gente tinha alguma política importante para a galera de favela e periferia para ser divulgada, a gente mandava para eles. Sim, a gente mandava para as rádios, mandava para lugares e programas que a gente precisava e sabia que tinha que ter. É um trabalho de formiguinha, tá sempre na mídia falando. Ainda assim, eu sei que a gente talvez não tenha conseguido chegar a todos os espaços. A gente estava em Recife há 2 meses atrás, e quando eu fiz uma fala sobre os intercâmbios, mulheres na ciência, e para professores, especificamente de licenciatura, teve um rapaz que chegou e falou assim: ai, ô ministra, eu não acredito que vocês ainda não fizeram nenhum edital. Aí eu falei, poxa, aí eu sentei com ele e mostrei. Então, assim, tem de fato, tem uma pequena barreira ainda que todos os dias eu tenho tentado romper ou então diminuir, né? Por exemplo, hoje a gente gravou um vídeo para o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora e eu falei assim, cara, vamos pra rua, vamos falar com essa galera, vamos para campo, assim, porque é isso, assim, eu sinto muita falta disso. E como a gente não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas consegue estar em alguns, a gente vai jogando com as redes sociais. Tem uma dificuldade, mas que ela já foi, né, eu diria, sanada, assim, né? Vista, diagnosticada, quer dizer, essa era a palavra. E a gente está tentando pegar espaço por espaço. Daniel, vou te pedir desculpas, mas a Luiara vai ter que sair. Luiara, passa a palavra para você. Me desculpa, meus queridos professores. Vou fazer uma fala muito rápida Cara de mesmo. pau, Entrei olha. entre uma reunião e outra aqui. Só queria saudar o espaço, queria saudar minha tia. Acho que, como ela falou da importância do SEAT, da educação, acho que só queria reafirmar, sabe? Se hoje eu estou enquanto diretora do Instituto Marielle Franco, se hoje eu me coloco
nessa luta por justiça pela minha mãe, mas por tantos outros, é porque eu tive uma base de formação dentro do SEAT, né? Então, quando minha mãe me escolhe o SEAT, né? Eu entrei no SEAT no 5º ano e fico até me formar. Foi um dos lugares que eu me reconheci enquanto uma mulher negra, foi um dos lugares que eu me reconheci enquanto uma militante e que me forma a pessoa que eu sou hoje, né? Além da criação da minha mãe, da minha tia, com a minha avó. Então, eu só queria saudar o espaço mesmo, dizer que eu tô com saudade de você, Naninha, e que a conversa aí, a troca de vocês seja muito boa e eu tô morrendo de saudade de todo mundo, Simone, Paty, todo mundo, amo vocês e é isso. Beijo. Tchau, amor. Lindinha. De titia. Nem parece que eu carreguei no colo. Limpei bumbum e tudo, ó. Vamos lá, ministra. Agora a pergunta é do Daniel. Ele disse que o orçamento do Ministério cresceu significativamente de 24 para 25. Ele gostaria que você falasse como se deu esse processo de negociação nas casas do Congresso, no contexto de restrições orçamentárias e discussões sobre a viabilidade do arcabouço fiscal. E ele também quer saber um pouco mais da recém-criada Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos. Arrasou, Daniel. Ó, vou começar de trás para frente, então. A secretaria, ela é criada junto com o Ministério, assim, ela não é tão recente, né? Ela é dirigida pelo Ronaldo, que é um quilombola aí de Paraty, no Rio de Janeiro. O Ronaldo é um cara incrível, maravilhoso também. E ele trouxe a CONAC junto com ele. Então, essa secretaria, ela é, assim, um coração ali do Ministério, porque é onde a gente consegue titular os territórios, fazer muita coisa com o Paulo Teixeira no MDA, né, que é o Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, tudo que a gente tem conseguido falar com o pequeno e médio agricultor é por ali, mas também a gente deu alguns passos importantes. Por exemplo, essa secretaria foi a secretaria que lançou uma política nacional para povos de terreiro, assim. Eu recebia casos aqui, gente, e toda vez que eu falo sobre isso eu me arrepio, assim, casos de crianças que na escola tinham suas guias arrebentadas, casos de mulheres que chamavam o Uber, né, com suas vestes, né, da sua religião e eram ameaçadas ou violentadas, enfim. Então, a gente consegue fazer com que o governo como um todo entenda a importância de combater o racismo religioso, a intolerância religiosa, né, como alguns falam também, e é nessa secretaria. Então, assim, tudo que você pensar de povos de terreiro, né, povos ciganos, a gente consegue colocar ali, né? Tinha uma reivindicação muito grande das pessoas direcionada diretamente, né, até povos de terreiro, que era assim, Aniele, a gente não quer ser reconhecido só como religião, a gente é cultural. E isso é uma demanda, professor Ivani, vários outros, Sueli Carneiro, vinha trazer, eu falei, então vamos colocar isso na política. E o presidente Lula, sim, com todas as nossas negociações, explicações e tal, assina essa política, assim como também a política de povos ciganos. Tem territórios ainda, né, ciganos, que as pessoas não tinham luz, não tinham casa, não tinham saneamento básico. E essa política, ela veio para um cuidado local. Então, estou te dando esses dois exemplos de povos de terreiro e comunidades quilombolas para dizer que é nessa secretaria que a gente cuida especificamente disso, mas é uma secretaria super importante para a nossa ancestralidade, eu diria assim, né? E a questão do orçamento, o que aconteceu? Quando você consegue executar o orçamento no ano seguinte, você tem como se fosse uma carta, né, de confiança para que você consiga aumentar e demonstrar aquilo. Então, por exemplo, quando a gente assina um intercâmbio com o governo da Colômbia e o governo da África do Sul, e a gente demonstra que esses intercâmbios eram para fortalecer a Lei 10.639, e a partir do intercâmbio, os professores criaram uma coisa chamada Afroteca, no meio do Pará, assim, no meio de João Pessoa, de Recife, da Bahia, é a coisa mais linda, uma afroteca para crianças, né, pequenas, com educação antirracista. Você comprovando isso faz com que as pessoas também se interessem a estar ali. Então, assim que a gente conseguiu a negociação de comprovar que essas políticas públicas precisavam ficar e precisavam ser fortalecidas, assim. Então, só para você entender,
né, como que a gente faz essa negociação, mas também tem uma parte que cresce pelas emendas parlamentares. Então, tem lugares específicos que, assim, não importa quem seja parlamentar. Então, ele fala, olha, eu quero ajudar um centro de referência para a educação antirracista, para a igualdade racial na minha cidade. Então, é claro que vem para o Ministério da Igualdade Racial. Aí esse a gente não tem, a gente não utiliza esse recurso, né? Obviamente, a gente repassa esse valor que o deputado ou o senador está mandando para esse lugar. Então, a gente é só o fluxo ali, o meio do fluxo. Mas ainda assim, mesmo tirando isso, a parte da política pública foi feita com essas negociações e comprovações de que 56% da população precisa investir, precisa ter acesso, precisa garantir, e assim foi feito o aumento. Obrigado, ministra. O Marcos Schettini, ele cita que a senhora falou sobre a relação com a ministra Anísia, da Saúde, né? Mas ele lembra que o combate ao racismo atravessa praticamente todos os ministérios e políticas públicas. Aí ele pergunta como se dá a relação com os demais ministérios, principalmente onde os titulares talvez não tenham ideologicamente tanta ligação com a luta. Olha, Marcos, essa pergunta é ótima. Eu já respondi ela algumas vezes, mas é engraçado e impressionante que comigo ninguém fala nada. Todo mundo é antirracista, todo mundo ama a pauta, todo mundo quer trabalhar junto, todo mundo. Ai, Niele, uma vez eu brinquei com eles e falei assim, gente, será que é porque eu tenho quase 1,80? Mas brincadeiras à parte, se dá com um jeitinho carioca de mulher de favela, assim, né? Às vezes a gente precisa apontar o dedo e falar: olha, amigo, essa fala não foi legal. Às vezes a gente precisa levar ou mandar um artiguinho, alguma coisa para ler. Não é tão simples e tão fácil, assim. Eu diria que 90% das pessoas entendem, mas ainda tem gente, sim, óbvio, que às vezes olha e fala assim: não, é todo mundo igual, não precisa disso e tal. E aí vem a paciência, vem a educação, vem o letramento, vem ali a vontade de fazer com que esse projeto ele não pode ser. Eu sempre falo isso, assim, e eu acho que eles vão sair daqui cansados. Das 4 reuniões ministeriais que tivemos, eu falei: a palavra transversalidade, ela não pode ser jogada na boca de vocês de qualquer maneira, não pode ser desvalorizada, não pode ser qualquer coisa, assim. Você falar de transversal é uma responsabilidade muito grande, porque se a gente pega e olha quem foram as pessoas que fizeram a diferença de voto com o presidente de 2022, a gente está no topo disso. Sim, então, é desafiador, mas ao mesmo tempo a gente precisa cutucar as pessoas. Eu sempre falava, gente, Angela Davis esteve aqui no Brasil em 2019 e falou: não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E ela fala isso num lugar gigante do Rio de Janeiro, dizendo: vocês ficam procurando a mim para falar, enquanto vocês têm pessoas aqui que são maravilhosas de teoria. Porque as pessoas ficavam usando ela em reunião sem nem saber por onde usar. E eu estou dizendo isso porque, assim, muitas das vezes tem gente que, de fato, não vai mudar, mas tem gente que não sabe. E a gente precisa estar nessa relação, né, numa relação política, mas também numa relação de futuro. Então, mesmo entendendo que muita gente, né, inicialmente achava: ah, não vou falar para não me comprometer, depois, com os dados, com tudo, foram entendendo que, ideologicamente ou não, a gente está falando de vida digna, a gente está falando de melhoria das pessoas, a gente está falando que se a população negra, a população que mais sofre nesse país, conseguir melhorar a sua vida, a economia melhora, o país melhora, enfim. Quanto mais diverso os espaços, melhor para todo mundo. Um exemplo para encerrar essa resposta: a cotas dentro da administração pública federal nunca tinha existido. E aí, quando a gente foi fazer a negociação, o presidente, as pessoas falaram assim para mim: Aniele, mas qual é o gasto disso? Eu falei: presidente, nenhum. Não tem gasto financeiro, mas tem um ganho político. Se a gente quer que as pessoas de fora, sei lá, que uma empresa privada tenha um letramento racial, um plano de carreira, ou um acesso a cotas, ações afirmativas, o que quer que seja, vamos dar exemplo a gente. E assim, a gente conseguiu fazer que esses números dentro dos ministérios de pessoas negras subissem, porque quando a gente entrou, eram as pessoas com cargos mais baixos mesmo, aqueles mais humildes, todas pessoas negras. Eu falei: cara, não dá. Vamos começar a dar umas cutucadinhas aqui, e é assim que a gente tem feito, com sabedoria, com calma, com resiliência. Ministra, a senhora é professora, né? A gente está aqui numa escola, e eu queria que a senhora falasse um pouco, até o Lucas falou sobre isso no início, né? Todo o processo que o SEAT
passou no ano passado, da importância da educação antirracista, né, para o enfrentamento da desigualdade racial no Brasil. Márcio, esse talvez seja o tema que eu mais gosto, né? Quando eu era professora de inglês, muitas vezes eu trabalhava com livros que nunca representavam pessoas negras naqueles livros. Nunca. Aí eu pesquisava e trazia, porque eu dava aula na Maré, dei aula no Jacarezinho, ao mesmo tempo que eu dava aula na Lagoa, para você ter uma ideia. E eu lembro a primeira vez, assim, eu fecho o olho e lembro dessa cena, a primeira vez que eu trouxe para um aluno de 5º ano uma pessoa uniformizada, assim, toda bonitona, negra. Ele falou: Nossa, professora, a gente nunca tinha visto isso. Acho que esse é um exemplo, assim. Um outro exemplo que eu sempre gosto de falar sobre é que quando eu saio do Brasil, né, para estudar fora, eu fui para colégios predominantemente, para faculdades, perdão, de pessoas negras. E eu tive aquele primeiro choque cultural, assim. Aí, quando eu volto para cá, na UERJ, só tinha Janaína Cardoso, que ainda está lá, que é a professora que eu amo de paixão, e tinham pouquíssimas professoras negras. E aí, uma professora da UERJ vira para mim e fala assim: Ah, você entrou por cota, né? Eu vi que você passou em 2º lugar, etc. e tal. Assim, olha, vai começar o reforço de aula de língua inglesa semana que vem. Você provavelmente não fala nada de inglês. Eu lamento muito, as aulas aqui são todas em inglês, então você pode. Você não, sim, vai demorar para você pegar, mas você pode se virar. E eu lembro de eu contando isso para Marielle, assim, quando eu cheguei em casa depois, porque depois essa professora virou uma pessoa próxima e tal, a gente conversa até hoje, mas eu falei para ela assim, eu falei, cara, eu morei 12 anos nos Estados Unidos, eu gabaritei a prova de inglês da UERJ, assim, e eu não tô falando isso para me gabar, tô falando isso porque a senhora, enquanto professora, a senhora não podia estar me dizendo isso. Então, eu uso esses 2 exemplos distintos para dizer que uma educação antirracista hoje ela pode salvar muitas vidas de muitas coisas, porque eu nunca tinha sido, né? Nem eu, nem a Marielle. A gente nunca foi a noivinha da festa junina, a gente nunca foi representante de turma por um período, porque a gente era muito escandalosa. E era engraçado falar isso com ela, e eu ainda não tinha dimensão do que significava isso. Ou receber, sei lá, um bombril de inimigo oculto na escola ou no vôlei. E eu falo isso porque muitas das vezes os professores não interrompiam esses ciclos racistas. E muitas vezes eu pensei, por exemplo, em desistir do vôlei pela fala de um técnico. Eu me senti desmotivada ali na UERJ, eu cheguei chorando. Eu fiz uma entrevista de emprego para ser jornalista, o cara falou, você não tem rosto de bancada. Então, uma educação antirracista, ela com certeza evitaria, coibiria, ou teria que as pessoas tivessem vergonha de ter atitudes como essa, assim. Eu tenho conversado, tenho tido acesso a muitos professores, eu falo muito com o Camilo sobre isso, né, o ministro da Educação, falo com muitas pessoas de educação quilombola, e assim, uma educação antirracista, ela abre portas para sonho. Ela faz com que as pessoas se enxerguem nesses espaços. Ela faz com que a gente possa ser capaz de sonhar. Ela faz com que eu, por exemplo, que cresci olhando para a UFRJ e pensando, caraca, eu nunca vou estar ali, gente, eu nunca vou estudar na UFRJ. A UFRJ, para mim, era um mundo inabitável, assim, e eu morava do lado da UFRJ. Literalmente, eu via a UFRJ voltando do vôlei, indo para o vôlei, indo para a escola, e hoje ter a possibilidade de estar no doutorado e ter tido uma professora que falou para mim assim, cara, é importante você continuar estudando. E de ter uma mãe que era professora também, advogada, e falando, Aniele, o conhecimento de vocês ninguém tira. A Marielle, gente, ia para o mestrado na UF, batendo cabeça na barca, porque eu cansei de ir com ela para pegar a Luiara depois, ou ir levar a Luiara, e se esforçar para estudar. Então, é disso que eu estou falando, assim. Eu prezo muito por ter sido uma professora antirracista, de ter trazido cada vez mais exemplos para meus alunos, mas uma educação hoje que consegue dizer para aquele aluno, aquela aluna, né, que as pessoas precisam ser respeitadas, tem que ter empatia, que com racismo não tem jogo, que com racismo não tem educação, que com racismo não tem saúde, que com racismo não tem emprego. É de uma importância assim que eu não sei mensurar, mas que corre no meu sangue. E assim, impressionante, Márcia, quando você consegue ter um letramento racial de todos os espaços, você tem uma educação antirracista, você começa a entender, você nunca mais vai olhar espaços de poder e decisão com os mesmos olhos. Assim, é surreal. Eu já fui barrada no Palácio. Eu já cheguei no Palácio para uma reunião e fui barrada. Eu já sentei numa reunião onde as pessoas olharam para mim e falaram assim, você pode pedir um cafezinho ou pegar para a gente, por favor? E eu ser
ali a única mulher, a única pessoa negra daquela sala, e ser a ministra da reunião e as pessoas fazerem isso. Então, assim, educação, talvez, né, não seja o 100%, mas eu acredito que seja ali beirando os 90%, 95%. Então, para mim, é algo que eu defendo, que eu vou sempre, onde eu tiver, que eu puder investir, que eu puder falar, que eu puder estar junto, eu vou estar. Eu estou aqui falando também pelo chat. Pessoal, mais perguntas aqui para a ministra, temos que aproveitá-la ao máximo. Não é todo dia que temos uma ministra aqui. Imagina. Deixa eu te perguntar, enquanto a gente aguarda uma outra pergunta, eu também fiquei bem interessado, você tocou rapidamente na questão do racismo no futebol. A gente sabe, você também tocou na questão de quando você jogava vôlei, ou seja, o racismo ele ainda é muito forte no esporte. Você citou uma ação, né, específica em relação ao que aconteceu com o jogador brasileiro no Paraguai. O que a senhora pode trazer para a gente a mais sobre esse tema do esporte? Que é algo tão caro, né, a gente que é brasileiro. Sim. O racismo no esporte começou ainda quando, perdão, a assinatura que nós fizemos, né? Começou com a Ana Moser. Eu chamo a Ana Moser e chamo na época o Dino para falar sobre, porque assim, era gritante o tanto de denúncia que eu recebia a nível, enfim, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, e aí eles aceitaram fazer, e logo depois veio aquela cena fatídica do Vini Júnior com aquele bonequinho pendurado, que eu não sei se vocês se recordam. E aí eu falei, cara, vamos para cima disso, assim, não tem como. E foi uma costura com o governo espanhol, o nosso Ministério das Relações Exteriores e tal. Beleza. A gente continuou dali, seguindo um pouquinho, aí teve a troca e tal, o Fufuca entrou, Lewandowski também entrou, e vem ali algumas situações. Por exemplo, né, o fatídico jogo que a direita batia muito em mim, dizendo que pegou a Fábio para ir ver jogo. Não, a gente assina um acordo inédito e incrível com a CBF naquele dia. Era apenas igualdade racial e esportes para fazer o combate ao racismo na base e com torcidas organizadas. Então a gente fez uma campanha a nível nacional, com vários jogos, com vários líderes de torcida, para que a gente pudesse falar sobre isso. Por quê? Tinha acontecido um caso num jogo de base de crianças de 8 e 9 anos. Um pai se achou no direito de entrar, inclusive de um clube carioca, pequeno, mas um clube carioca, se achou no direito de entrar em campo e xingar um menino de tudo que é nome. Sim, que não vale aqui repetir. E aí eu fui entendendo que o gargalo era muito maior. Então tinha o Vini Júnior lá, na Espanha, com toda a ascensão que ele teve socialmente, o racismo continua pegando ele. Depois tinha essas crianças, depois teve a jogadora de vôlei ao vivo que passou por aquilo, depois teve Rebeca Andrade, que também foi xingada, depois teve Luísa agora, mais recentemente. Eu falei, cara, não dá. Então, esse acordo de racismo no esporte, né, do combate ao racismo no esporte, que começa com a Ana Moser e vem até agora, já tem a CBF, já tem a Conmebol, já tem vários clubes brasileiros, inclusive o Fluminense. Não sou tricolor, gente, mas tenho muito carinho e respeito pelo Fluminense, porque meu pai é muito tricolor, muito, muito mesmo. O Fluminense foi o primeiro clube do Rio a encampar essa luta, então a gente está fazendo alguns letramentos raciais e trocas com a base do Fluminense. A gente já começou a falar com os outros clubes, assim, que estão se mostrando bem interessados sobre isso. E, paralelo a isso, a Conmebol aceitou ouvir a gente, assim. Então, clubes grandes como, por exemplo, claro que o Palmeiras ia estar interessado, porque o Luiz é do Palmeiras, aceitou também. E agora, no Fórum Afrodescendente da ONU, eu abri o fórum, né, em nome do governo brasileiro, e eu fiz um convite, uma convocatória para que todos os países que estavam presentes viessem conosco. E a gente já teve retorno da Colômbia, já teve retorno de Angola, teve retorno de vários lugares falando assim, tipo Aliança Global contra a Fome, vamos fazer uma parada mundial contra racismo nos esportes. E a partir desses acordos, Márcio, foi como a gente conseguiu ter a primeira Copa Quilombola do país, que foi no Fluminense. Vai ter outra esse ano. Vários clubes também estão chegando junto com isso. A gente conseguiu ter acesso, né, a essa demanda das bases, porque tem muito caso de pai e mãe, que muita denúncia que chega para a gente na ouvidoria falando assim: meu filho hoje foi xingado no clube, meu filho hoje foi impedido de entrar, meu filho hoje. Então, assim, eu tinha que pegar na base, porque eu passei por isso, né? Numa final, Botafogo e Flamengo, a Mari me defende, por exemplo, dentro do jogo. Numa outra final, o meu pai
com seus 1,65 de altura, entra também para me defender, porque estava sendo xingada. Então, eu estou dizendo isso que eu vivi na pele, né? E hoje a gente até deu uma entrevista para a Record sobre isso, porque o acordo, o memorando, tanto com todas essas entidades e organizações que eu citei, começa da educação, cara. Começa assim, se tem uma bolsa, se tem um incentivo para esse jovem, se tem um letramento racial para esses funcionários do clube, se tem ali uma perda de ponto, por exemplo, para o clube que tiver o torcedor racista, é isso que a gente está costurando, assim. Eu não sei o quanto que a gente vai conseguir avançar mais, né? Porque chega em determinado momento, as pessoas às vezes ficam assim, ah, não, talvez as pessoas não gostem e tal. Mas só da gente conseguir estar fazendo campanhas em Brasileirão, em Copa do Brasil, em falar com órgãos como o CBF, Conmebol e outros, eu estou conseguindo fazer um barulhinho, assim, em relação a isso, porque, assim como o esporte e a educação salvaram a minha vida, outras pessoas também podem estar passando por isso, assim. Então, por exemplo, né, eu sou do vôlei desde pequena. Agora, teve um jogador de vôlei profissional que estava com a gente aqui em Brasília na última semana que falou assim, cara, o meu técnico me mandou o seu vídeo falando, dizendo, você nunca mais vai aceitar, porque eu passei por uma situação e fiquei calado. Assim, eu me arrepio de falar. Hoje, ver, por exemplo, Maria Clara e Carol, que são filhas da Isabel Salgado, nossa saudosa Isabel do vôlei que faleceu, falarem assim, SNL, eu quero ajudar na campanha. Então, assim, tá fazendo a diferença. Então, a gente precisa cada vez mais outras pessoas também se sintam, né, com o dever, a missão de ajudar a gente nessa campanha. Excelente. E essa questão da perda de pontos realmente vai doer no torcedor, né? E no agressor, Nem principalmente. fala. E essa foi a ideia do seu Antônio, meu pai, falando. As pessoas só vão melhorar quando eles perderem ponto. Eu levei, tá na mesa. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Bom, o Daniel tem uma outra pergunta aqui, falando do começo aí da mexida das peças do tabuleiro em relação a 2026. Essa semana vimos a formação da Federação do União Brasil com progressistas, que terão 109 assentos na Câmara e 14 no Senado. Somando o PL e republicanos a essa conta, temos um Congresso tomado pela direita. Uma análise da senhora sobre isso. Daniel não chegou aqui para brincar hoje, né? Cadê o Daniel para olhar para ele? Ó, a bênção. Ah, achei o Daniel aqui. Tô Daniel com aqui, perguntas desculpa. leves. Perguntas leves, tranquilas. Ai, graças a Deus, obrigada. Gente, eu tô assim, eu tô em ritmo de 2026. Eu confesso, porque eu entendo demais, assim, dentro de mim, que a cultura, né, culturalmente falando, a política do Brasil, as pessoas ainda, infelizmente, tem muitas delas que não se interessam por política. Tem muitas delas que olham e falam assim, ah, eu não quero saber disso e tal. Cara, essa mesma conta que o Daniel acabou de colocar aqui, a gente fez uma conversa sobre isso hoje de manhã, porque saiu uma matéria do Felipe e tal, a gente estava lendo e tal, pensando ali todo esse quadro. E assim, bate um desespero, mas também bate, eu confesso para vocês, uma vontade muito grande da gente seguir lutando e seguir cada vez mais se colocando à disposição desses espaços. Eu digo isso porque eu não sei, quando o Dani fala assim, como é que a gente reverte isso? É um trabalho, né? É um trabalho porque, vamos dar um exemplo. Quando uma mulher é assassinada sendo vereadora, quantas mulheres vocês acham que vão se colocar à disposição desses espaços, né? Quando um cara tem possivelmente um mandato cassado e você percebe que é uma jogada política estratégica, outras pessoas talvez olhem e falem assim, cara, para que eu vou me colocar nisso, gente? Não vai ser fácil. Eu não tenho a palavra mágica aqui para falar como que a gente vai reverter, no geral. Mas o que eu acredito e o que eu sei é que precisa ser revertido. E para ser revertido, a gente precisa, com certeza, disputar as narrativas. Eu sinto muita falta, Daniel, assim, de algumas coisas da esquerda, muitas vezes perder tempo brigando com coisas muito pequenas entre si e não focar naquilo que tem que focar. Eu, Aniele, falo isso em todos os lugares que eu vou. A minha briga não é com quem é igual a mim, assim. A minha briga, a briga, eu tô dizendo assim, né? Minha disputa de narrativa tem que ser com quem pensa diferente de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui para falar um pouco sobre isso. Eu dei aula no mestrado aqui em Brasília e de comunicação, numa universidade particular aqui, no mestrado de comunicação.
Quem era aluno dessas disciplinas era o Hélio Negão, Hélio Lopes, deputado federal eleito, né, super bolsonarista. E eu era professora, ele estava como aluno, a minha aula estava lotada, tinha quase 30 alunos, a outra matéria que ele escolheu tinham 3 alunos, e toda vez que eu entrava no prédio, ficava aquele clima de rixa, né? O Hélio chegou, ele chegou. Alguns falavam, alguns não falavam. Eu fiquei 3 meses dando aula ali, e muitas vezes, assim, a gente sentava para fazer um lanche, e as pessoas estavam discutindo política. Aí tinha um grupinho com ele, um grupinho comigo. E aí começou, eu sempre tratei ele com muita educação e ele também, mas começaram as disputas de narrativas. O meu Instagram era de comunicação. Eu não sou divulgadora de fake news. Então, essa mancha eu não tenho no meu currículo. E ali começou uma discussão sobre isso. Eu sei, gente, eu tô falando o seguinte, tinham 3 alunos que eram super, super bolsonaristas na minha turma, que vinham para o enfrentamento o tempo inteiro, que no final das contas da aula ele falou assim, Aniele, eu quero te pedir desculpas. Um deles. Eu divulguei o vídeo assim, assim, assim sobre você. E o próprio deputado também divulgou. Depois a gente conseguiu tirar o vídeo. Mas não é sempre, Daniel, que a gente vai conseguir tirar um vídeo do ar. Não é sempre que eu vou ter a oportunidade de olhar para o cara que estava ali divulgando fake news e falar assim, vem cá, bonito, vamos sentar aqui, vamos conversar. E eu consegui, no final do trimestre, eu consegui fazer uma piada com o Hélio. Eu falei, Hélio, pula que o muro tá baixo, pô, tu é negão, vem pra cá. Sim, eu fiz uma piada com o Hélio, carioca, para ele entender. Aí ele falou, cara, eu te respeito muito depois de ter te conhecido um pouco melhor. Ele parou de me atacar? Não, mas ele parou de divulgar fake news. Minha, pelo menos, né? Minha, ele parou. Até outras pessoas ele deve fazer. Então, assim, é uma disputa, cara, e é uma coisa tão cansativa, eu te confesso. Eu entrei no avião outro dia com a minha filha de colo, 4 anos, e a mulher olhou para mim e falou assim, ah lá, muito bom ser ministra de fulano, né? Fulano rouba, fulano não sei o quê. Assim, alto, alto no avião. Era Páscoa. Eu falei, olha, minha senhora, feliz Páscoa para a senhora. Mas eu vou responder para a senhora de uma maneira bem educada e calma. Eu não sou do partido que defende ou que perpetua fake news. O que a senhora está falando é mentira. E já que a senhora está tirando uma foto minha sem minha autorização, eu vou pedir para o meu segurança tirar uma foto da senhora também. Porque já que a senhora está mentindo, eu quero poder aqui processá-la. Ela, ai, desculpa que eu ouvi, não sei o quê. Mudou, mas era uma senhora de idade já. Então, assim, existem partidos e existem pessoas e posicionamentos que a gente não vai ter desenrolo, não vai ter negociação. Sim, a gente vai ter que ir para o enfrentamento, vai ter que ir na disputa de narrativa, vai ter que se posicionar. E é o que eu tenho conseguido e tentado fazer de uma maneira educada, né? Porque é o que esse lugar pede, mas também, ao mesmo tempo, com propósito. Porque, assim, é isso, gente. Tem algumas figuras que estão crescendo, inclusive no nosso estado aí. Para 2026, estão ganhando cada vez mais força, que assim, a polêmica do SUS, né? Para não falar de quem eu estou falando, mas assim, a polêmica do SUS, a pessoa já tem 30 milhões de seguidores no Instagram, faz uma mentira daquela e fica por isso mesmo. Sim, se acha no direito. Então, reverter esse quadro, Daniel, vai ser essencial. Agora, a comunicação tem que melhorar, a disputa de narrativa tem que melhorar. A gente tem que ter quadro para isso. Assim. Eu estou muito confiante e esperançosa. Eu espero que o presidente esteja bem, esteja com saúde, né? Eu espero que a gente consiga se organizar para as pessoas que precisam vir em 2026 para ocupar esses espaços a nível de Congresso, a nível de Senado. E eu espero, de verdade, que a gente possa cada vez mais ter mais dos nossos e das nossas ali, porque não tem outra maneira da gente ver um horizonte e pensar num lugar mais seguro para as nossas filhas, netos, enfim, para quem vai vir. Ministra, chegaram 3 perguntas aqui, mas antes tem um Misericórdia. convite da Ana Cristina, convidando a senhora para um evento cultural, vai ser do SEAD, que é um evento junino, no dia 5, e depois para a FLIST, no outro fim de semana, ela 5 no dia agora de maio? 17, 5 de julho, no sábado. Ah, Vai ser um tá. evento junino. E na Peraí. FLIST, 17 e 18 de maio, com as homenagens ao Milton, a homenagem ao Milton Nascimento. Aí ela de saúde, axé, nossa professora de música querida, Ana Cristina. Bom, Obrigada, Ana, pelo convite. Não sei onde ela está, mas agradecendo aqui.
O Lucas diz o seguinte, que ano passado escolhemos como tema central a educação antirracista e neste ano estamos nos voltando para a formação em educação inclusiva. Sabemos que vivemos em um mundo construído sobre diversas formas de opressão e exploração. Como você vê a articulação entre os movimentos dessas diferentes lutas que sabemos terem suas diferenças? E como você vê a possibilidade de articulação com movimentos sindicais e classistas? E ele pergunta porque ele sabe das dificuldades desse movimento, né? Não, é desafiador, assim, mas eu sempre brinco que do movimento vim, do movimento voltarei em algum momento. Não sei quando ainda, mas voltarei. Porque muitas das reivindicações que viram políticas públicas nascem em dois movimentos, né? Eu acho que eu falei um pouco disso também no início. E isso tem ganhado força, assim, né? Muitas vezes, por exemplo, ontem, quando nós fizemos o lançamento do Comitê da Juventude Negra Viva, tinham ali pelo menos 73 representantes de movimentos diversos, né? E tava eu e o Márcio, e eles entraram no palácio, tá, aquela coisa. E teve uma pessoa que falou assim, cara, a gente ficou muito tempo sem entrar aqui. E hoje a gente está aqui com esse governo, né, que tem falado sobre tudo, negociando uma política que vai ser para os jovens mais vulneráveis desse país, assim. Não é fácil. Sempre tem crítica, e faz parte, sempre tem reivindicação, sempre tem, às vezes, né, ali as pessoas não conseguem se entender numa demanda. A gente tem vivido muito isso agora, por exemplo, para a COP30, né? São muitas as reivindicações e demandas. E aí, claro que o governo tem a organização de uma parte, mas a ONU tem da outra, outra pessoa tem da outra. Então, vocês podem imaginar. E aí, como a Aniele é muito acessível, aí vem carta, vem demanda, aí bate, aí tem o celular da época de militância, aí e faz parte, e eu me orgulho disso, assim, eu me orgulho de poder ser essa pessoa. A gente recebe, a gente tem um conselho, então a gente sempre está falando com o movimento, a gente sempre está recebendo, a gente sempre está acolhendo. Infelizmente, tem momentos que não dá para dar todo o aporte financeiro que se precisa para determinado evento, para determinada viagem, agenda, mas a gente tem conseguido estar com eles para entender as demandas e as exigências, né? Assim, as maiores possíveis. Com a conferência, isso tem se intensificado. Então, por exemplo, semana que vem, agora aqui em Brasília, vai ter a Conferência do Meio Ambiente. A da Soninha já foi, a minha é em setembro. Depois tem uma outra com mulheres. Então, eles estão sempre... E por sermos transversais, tem muito isso, assim, né? Eu já tive sentando com alguns movimentos sindicais também. A gente acolhe muito. E muitas das demandas das políticas que, às vezes... Ah, não, tem que mudar isso aqui. A gente também vai aí, manda para a Casa Civil e retorna. Então, estou dizendo isso tudo para resumir, Lucas, porque é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de mão dupla, assim, né? Eu sempre falo, quando vocês ficam muito tempo sem me procurar e sem falar nada, eu falo, tá tudo tranquilo. Aí quando vocês voltam, eu sei, bom, tô aqui, isso aqui não estava tão bom, então vamos mudar por aqui. Então, é por aí, e junto com a sociedade civil também organizada, porque tem muitas organizações que nos ajudam, nos auxiliam também nesse trato com o movimento, né? É uma tríade ali, eu diria. Ministro, a próxima pergunta agora é do Leonardo Brasil. Ele fala que, embora tenhamos a Lei 11.645, de 2008, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira, ainda não atingimos níveis satisfatórios de aplicação prática nas escolas públicas. E, para além de conteúdos, práticas antirracistas, o que fazem muita diferença no cotidiano escolar. E também está longe de serem comuns na escola. Ele é professor de uma escola no centro do Rio, e vê, ao menos na prefeitura, um quadro de profissionais de maioria branca. Ele pergunta se há algum projeto, ou ao menos discussões, sobre promover capacitações, letramentos raciais para profissionais de educação de escolas públicas, principalmente. Sim, principalmente agora, falando especificamente do Rio, tem. A gente está nesses trâmites, né, com Ferreirinha pela prefeitura agora. Eu nunca consegui fazer muita coisa com o Estado, embora eu tente, acho que por motivos óbvios, né? Enfim. E a gente tem tentado esses espaços e essas entradas por ali, assim. Tem uma diretora, né? Acho que é a Joana, não sei se é a diretora ou coordenadora, que é a Gerê, que talvez foi o Lucas, né, que fez a pergunta. Leonardo, perdão. O Léo saiba até melhor do que eu. A Joana tem sido, assim, uma grande parceira. Mas é isso, tudo que diz respeito à educação, mesmo que eu proponha, dentro da 10.639 ou da 11.145, como você falou aqui,
a gente leva para o Camilo. Então, isso vem porque é o Ministério Mãe que cuida da educação. Então, dali escoa a educação antirracista, quilombola, mas existe sim, tanto com os afrotecas, tanto para incentivar os professores que têm licenciatura, ou bolsa de estudo para licenciatura. Então, tudo isso a gente tem compactuado junto com eles, né? Por exemplo, além do letramento, o próprio pé de meia, quando vem com essa bolsa, né, para os alunos, enfim, também foi muito pensado nas vulnerabilidades desses jovens. Então, a gente tem participado muito ativamente. Agora, tem esse parênteses que para sair, mesmo sendo educação antirracista, tem que vir pelo Ministério da Educação. E aí, ministra, conecta com a próxima pergunta, que é da professora Fernanda Crespo. A sua fala e sua liderança nos fortalecem, grata pelo seu compartilhamento. Ela pede para você falar um pouco sobre as articulações com o MEC, né, que são estratégicas para a sociedade no que diz respeito às relações raciais. Perfeito. Vou começar então de baixo para cima. As afrotecas foram, né, foi assim uma articulação feita diretamente com o Camilo pela educação quilombola. Todos os editais, todas as bolsas de estudos que vão, assim, uma faixa etária que a gente não conseguiu ainda, porque tinha o pé de meia já, era fazer no ensino médio. Algum edital ou alguma bolsa de estudo. Por quê? Porque vem o pé de meia e também tem uma sensibilidade maior quando você tem que tirar jovem, menor de idade do país, etc. Tu tem todas aquelas questões. Mas as articulações todas, desde quais os livros que vão ser escolhidos, desde como é que a gente consegue fazer esse letramento racial, tem uma secretaria no MEC, né, que é diretamente direcionada para a gente também, e que a gente tem conseguido ter um diálogo até com bastante sucesso. Eu digo isso porque todas as vezes, todos os programas de educação que foram desde a alimentação, né, gente, esse neném lindo, Leonardo, essa bochecha gostosa aí na tela. Desde a alimentação, desde incentivar e reconhecer o trabalho das merendeiras, desde, enfim, das nutricionistas que trabalham até o pé de meia, passa pela gente, assim. Então, as estratégicas conjuntas, quando chega para bolsa de estudo, para edital, para intercâmbio, teve um intercâmbio de mulheres na ciência que foi feito com o Camila e com a Luciana, no Ministério da Inovação, né? Tecnologia e Inovação, perdão. Então, esse abarcou muitas mulheres já de faculdade. Tem um de doutorado, tem um de mestrado. Então, todas as estratégias que a gente faz pensando na transformação, seja a nível de sociedade ou a nível de educação, é feita em conjunto com ele. Assim, eu ia até falar, não sei se o Paty está aí ainda, mas eu baixei, porque como eu não estou no gabinete, estou de casa, eu baixei o relatório do ano passado e do ano retrasado. Eu queria enviar para vocês também, assim, até para vocês terem, tá? Tem no PDF aí, não sei se vocês têm um grupo, porque tem ali muita coisa também que foi feita que às vezes pode me fugir aqui pelo cansaço, enfim, mas que eu queria poder estar compartilhando. Por exemplo, dentro da Maré, a gente tem um TED com a UF, né, que a gente fez uma pesquisa com mães vítimas de violência, e que isso foi levado para algumas áreas de estudo dentro da própria UF. Então, assim, tem coisas pontuais que às vezes, eu quero participar, eu quero me inteirar, quero saber por onde está, que aí eu posso mandar também. Obrigado, ministra. Só para avisar o pessoal, a gente já está chegando às 9 horas, nós temos ainda as últimas perguntas aqui, quem já mandou. E aí vamos lá, ministra. A Bebel pergunta sobre a necessidade de ações imediatas diante das situações racistas que nos atravessam o tempo todo. Ela diz que em muitos momentos nos sentimos perdidos, porque o enfrentamento gera desconforto. Você, com toda a sua potência de mulher preta, mãe, professora, ministra, todas as suas versões, pode deixar um conselho amigo para esse enfrentamento cotidiano no ambiente escolar? Ai, Bebel, olha, é muito difícil quando isso atravessa, né, a gente. A minha filha mais nova, por exemplo, é uma das únicas crianças negras da sala dela. Aí outro dia ela chegou aqui e falou assim, mãe, o meu cabelo é feio? E, cara, eu amo o cabelo dela. Eu falei, não, o seu cabelo é a coisa mais linda que existe, assim, você vai poder usar seu cabelo do jeito que você quiser, tudo. Quando atinge a gente diretamente, é muito duro, né? Mas, assim, eu não sei se talvez eu fale aqui o melhor conselho, mas o que eu sei é que eu não consigo aceitar nenhuma e qualquer injustiça que eu veja. E isso nasceu comigo, assim. E eu tenho tentado cada vez mais me posicionar
para isso, sobre isso, e impulsionar também, né, as minhas filhas e quem está ao meu redor. Não era fácil ser professora em alguns lugares que eu dava aula no Rio, e muitas vezes eu apartava briga ou, enfim, né, me posicionava por algum bullying, por algum ato racista, né, que acontecia na minha sala de aula ou na própria escola, enfim. E isso foi me dando uma casca um pouquinho mais grossa desse enfrentamento. Primeiro que, assim, a gente está vivendo num momento do país que é muito difícil. Então, muito cuidado ao responder, ao falar, ao se posicionar, porque as pessoas, infelizmente, né, estão muito agressivas, né, não têm um entendimento de que do quão importante a nossa vida é. Então, hoje em dia, matam, assassinam, né, por qualquer coisa, ou às vezes, né, por coisas que a gente até não sabe, desconheça. Mas eu diria que a gente precisa seguir lutando, seguir fortalecendo a educação, seguir se cuidando, seguir lendo, seguir passando conhecimento, seguir cada vez mais inspirando outras pessoas e seguir não abrindo mão daquilo que a gente acredita e que representa e que sabe que o povo negro nesse país é capaz de fazer. Não é fácil ser professora nesse país, não é fácil ser professora em determinados espaços, mas é uma missão que eu acredito que dia a dia a gente possa se fortalecer. Se a gente conseguir mudar a vida de 1, 2, 5, a gente já está mudando a vida de alguém. Ministro Joaquim volta na questão da importância da educação antirracista e ele queria entender mais sobre a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira. Ele tem, pelo Claro. que eu entendo, um filho seatiano e uma filha na rede pública. E no caso da filha, ele não vê o assunto sendo apresentado de forma satisfatória. Infelizmente, no nosso país, a gente tem apenas 18% de territórios que fazem uso da lei, que aplicam a lei e que ensinam, né, de fato, a história, perdão, e cultura afro-brasileira nas escolas. Esse foi um estudo feito pelo Guelé 10, né, que o Guelé 10 é de Sueli Carneiro e várias outras mulheres negras incríveis. Esse estudo com certeza deve estar também disponível, também posso pegar, Paty, não tenho aqui, mas posso pedir. Eu recebi ele impresso no gabinete e, assim, claro que as duas leis, elas se complementam e elas já existem há 2 décadas. Claro que também alguns lugares eles são aplicados e outros não. Infelizmente, não deveria ser assim, deveria ser em todos os lugares. Eu estava numa mesa agora com uma secretaria do Rio e ela falou assim: não, no Rio ela é aplicada em todos os lugares. Aí eu falei: ótimo, quero conhecer quais são esses lugares. Até para a gente também pegar de exemplo para outros estados, assim. Então, ver essa pergunta agora só reforça um pouco da minha desconfiança, porque claro que tem, né? Claro que vai ter um professor, a minha melhor amiga, que vai fazer 50 anos agora também, ano que vem, semana que vem, é professora de inglês da rede pública, e ela fala: Niele, eu sempre trago essa lei e trago exemplos. Mas eu sei que nem todo mundo faz isso. Eu sei. Então, essa lei, se ela fosse aplicada, Joaquim, ela faria a diferença de uma maneira gigante. Por quê? Você imagina um aluno que chega para ter aula, vou usar, né, os meus alunos da Favela da Maré que chegavam e não se reconheciam em livros de história, não se reconheciam em livro nenhum de inglês, não se reconheciam naquele espaço, a não ser como as formas mais vulneráveis, né, de tudo. Essa lei, ela trata disso, ela trata de quem veio antes, ela trata da importância da ancestralidade, ela trata de entender culturalmente das pessoas se reconhecerem nesses espaços. Então, é por isso que ela é tão importante. E depois, a 11.000, ela vem também trazendo os indígenas, né? Então, a Soninha, vira e mexe, quando a gente está junto, ela fala da importância da educação indígena também, de tantas educações que a gente precisa ter e ampliar, né? Então, esse conteúdo, de fato, ele deveria fazer parte de toda e qualquer educação no nosso país. Ministra, antes da próxima pergunta, eu tenho um recado da Patrícia, que é rápida. Ela já mandou um e-mail para a senhora encaminhar o DOC. Então, o recado dado. Arrasou. Assim que eu sair daqui, eu vou. Bom, a próxima pergunta do professor Sérgio Drago. Se você concorda que o governo Lula é muito melhor do que ele consegue demonstrar? Concordo em tudo. Nossa Senhora, meu Deus do céu. É tanta coisa. E eu acho que a gente bate na tecla da comunicação de novo, assim, né? Eu acho que deu uma melhorada gritante. Muita gente falando isso também, mas é muito melhor. E assim, gente, o Lula é de fato tudo aquilo que quem é fã do Lula diz, assim.
eu sou suspeita para falar, mas é um ser humaninho ímpar, eu brinco com ele, falo, cara, meu tio, pai, vovô, assim, que eu tenho muito carinho. E, de fato, faz a diferença ser liderada por ele. É uma pena que as pessoas ainda não entendam, algumas, né? O tamanho desse homem, o tamanho da importância dele para o Brasil, o tamanho do que é ter um governo Lula. E eu sempre falo para ele assim, falo, presidente, a gente está aqui para ser soldada, né? Soldado do que o senhor pedir. Então, quando ele falou, dá visibilidade ao racismo no esporte, assim a gente fez. E, de fato, ele é sensível, ele é incrível, assim, para ter leituras políticas de tudo. E é uma pena mesmo, assim, que a gente ainda tenha pesquisas ou pessoas que não vejam isso. E eu tenho muita gratidão, mas ao mesmo tempo também eu tenho muito medo do que a gente vai enfrentar pela frente. Então, por isso que eu, em todos os lugares que eu posso, eu não falo só do meu ministério, eu sempre falo, olha, tem o pé de meia, olha, tem a agricultura familiar que tem conseguido. Então, falar e verbalizar isso é importante. Então, o Sérgio está completamente correto. Bom, ministro, as nossas perguntas terminaram. Antes de passar para os nossos diretores para encerrar, gostaria de passar a palavra para as suas últimas considerações, as mensagens que a senhora quiser deixar para o nosso público aqui. Ai, gente, obrigada. Esse neném lindo que abrilhantou também a nossa noite aí, que eu fiquei babando. É sempre um prazer estar aqui. Eu acho que quantos mais ciclos de conversa a gente conseguir promover e fazer em todos os lugares, vão ser tão importante. Quero agradecer mesmo pelo convite, agradecer pela troca. Me colocar à disposição também, né, quando estiver pelo Rio, as próximas vezes. Tomara que eu tenha agenda para estar aí presencial. Estou com a saudade daquela festa junina que eu comi horrores. Uma boa taurina que sou, sinto falta disso também. Vai me fazer muita saudade da Mari, porque a gente chegava, se divertia, brincava, participava com um monte de gente, mas vai ser um prazer. Então, continuem esse trabalho maravilhoso. Quem for de axé, me manda axé. Quem for de católico, me manda amém, igreja, o que for. Manda muita energia para a gente terminar, né, tudo que a gente precisa entregar aqui nesse lugar, porque é difícil, é desafiador, mas é por um bem maior, que a gente siga se fortalecendo e trocando cada vez mais. E obrigada demais. Lucas, Drago. Não, só agradecer, encerrar. Achei muito boas as perguntas também, né? A gente viu como o pessoal continuou na sala, né? A gente continuaria, né, tirando o cansaço que todo mundo está, mas enfim, muito bom, muito obrigado. Fernando e Marlene, que inclusive construíram um curso com a gente ano passado, agradeço muito a vocês também, fizeram boas perguntas, boas colocações. Só isso. Muito obrigado, Aniele, muito obrigado mesmo. Drago, Drago tá está mudo. falando, mas está mudo. Agora eu não estou vendo mais ele. Eu estou vendo ele aqui, mas ainda está com a... E obrigada pelos parabéns, gente. Ah lá, ele conseguiu. Uma galera mandando mensagem. Pode É falar, só para Drago. reafirmar. Não, é só para dar, né, novamente os parabéns e reafirmar que a nossa festa junina, que vai ser em julho, 5 de julho, sábado, a gente aguarda a Aniele por lá. Será um prazer imenso recebê-la. Tá ok? Muito obrigado. No Iara também. No Iara No também. Iara também. No Iara vai estar até no boi lá dançando, com certeza. Com certeza. Tá, até o dia 5, então, presencialmente. Muito obrigado pela uma noite maravilhosa dessa. Obrigada a Obrigado, vocês, pessoal. gente. Beijo, boa noite. Obrigado, Eu posso ministro. falar? Obrigado. Eu posso falar um minuto? Pode, Ana. Ministra, você não pode imaginar a emoção que eu estou tendo em falar pela primeira vez na história da minha vida com uma ministra. E não é uma ministra qualquer, né? E muito obrigada pelo seu trabalho. Eu sou a Ana Cristina, professora de música do SEAT, da Educação Infantil. E sinta-se sempre muito acolhida pela nossa escola, principalmente nos nossos eventos, sabe? E muito, muito obrigada e conte sempre conosco. Muito obrigada pelo seu trabalho.
E muitas felicidades pelo seu aniversário. Muito axé para você e para a sua vida. Muito axé. É só isso que eu Obrigada. queria falar, tá? Um Obrigado. beijinho no coração. Obrigada mesmo. Mais Obrigado, crianças ministra. bonitas aí abriram as câmeras. Beijo, Beijo, gente. gente. Muito Obrigado por tudo. Obrigada, Obrigado, ministra. ministra. Obrigado, Parabéns. ministra. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigada, Beatriz. Beijo, beijo, Marcos, beijo. Obrigado, obrigada. Anne. Boa Maravilhoso. noite a Beijo, todos. Boa Paty. noite Boa a noite. todos. Beijo. Vou te mandar, Muito Paty. obrigada, Beijo. Anne. Beijo. Boa noite. Várias crianças agora aparecendo. Ó, Rafael abriu a câmera, Marina abriu a Que câmera. legal. Eu adoro, gente. Sou suspeita. Que saudade de sala de aula. Leonardo ficou ali firme. Como é que é o nome dele, Léo? É dele? É um menino? Acho que é, né? É o menino. É ela, não dá para enxergar, porque seu nome tá sempre na cara, assim, ó. Ai, que delícia. Gente, agora que eu tô vendo a bochecha, você levantou. Ai, que delícia. Dá uma apertada aí. Também, que tá doida para aparecer. Olha, Gente, esse cabelo maravilhoso. Beijo, tchau, prazer. gente. Boa noite, Tchau, gente. tchau, boa noite.